Vamos lá. Então, primeiramente, eu vou fazer uma pequena abertura, né, para a gente poder começar a falar um pouco mais, né, sobre pré-natal psicológico como fator de proteção, né, para a depressão pós-parto. Nós escolhemos também essa temática, né, porque é uma temática muito interessante para nós, perinatais, né, obstétricos e da parentalidade que trabalhamos nessa área. É um dos programas, dos processos, enfim, né, que a gente mais consegue estar utilizando, né, vamos dizer assim, e nós temos também a perspectiva do pós-natal psicológico, né, então é uma nova proposta que eu já validei no serviço público também, então, assim, tivemos números muito significativos, né, de reversão de sintomas de depressão, então é muito importante. Quem puder ligar a câmera seria ótimo, né, que aí a gente vai se vendo, vai conversando um pouco. Eu estava até dizendo para as meninas que, assim, sim, aí vocês também podem ir perguntando, né, fazendo, enfim, a ideia do nome palestra é mais para a gente trazer um pouco mais de informação para vocês, né? Mas a gente combinou, eu e as meninas, da gente falar mais de uma forma, em formato de live, né? Da gente trazer algumas perguntinhas, né, que tiveram lá nas caixinhas que a gente colocou lá no Stories, mas também responder algumas perguntinhas que forem surgindo, certinho? Então, assim. Eu me chamo Thais Siqueira, né? Sou psicóloga perinatal obstétrica e da parentalidade já desde 2017. Então, de lá para cá, eu venho trazendo cursos, capacitações, bem como também, né, me capacitando profissionalmente. Então, eu tenho algumas formações, né, que elas são do exterior também, algumas que são nacionais, né, e aí agora estou cuidando para iniciar o meu mestrado nessa área. Por que que eu não fiz, né? Porque a minha gestação também foi uma gestação não planejada, né? Então, eu entrei na estatística do mais de 50% das gravidezes, né, do nosso país que não foi planejada. Porém, ela sempre foi muito desejada, né? Eu sempre quis muito ser mãe, mas eu iria me programar, né, para ser depois aquela ideia que a gente tem normalmente, né, de maternagem, assim, ter um momento, vamos dizer assim, certo para determinadas coisas. Tipo assim, não, eu vou me estabelecer profissionalmente, vou fazer isso, isso e isso, e depois eu penso na questão da maternagem. Mas, assim, realmente veio muito antes, né, disso, e aí por isso que somente agora eu tô vendo essa questão do mestrado, né? Mas estou muito feliz com o caminho que eu percorri, porque eu percebi que se talvez eu tivesse feito antes também, né, era possível que eu não conseguisse adentrar mais, né, nessa área, e agora sim eu tenho muitos subsídios para trabalhar dentro dessa linha, porque também estou com a perspectiva de alguns projetos de lei, fiquei imensamente feliz, né, porque alguns parlamentares acabaram também conhecendo o meu trabalho nesse ano agora. Eu tive junto a todos os órgãos de referência da Prefeitura de Fortaleza para falar sobre essa área. Então, foi a primeira vez que os órgãos ouviram especificamente falar na psicologia perinatal e fiquei muito feliz, né, de poder levar essa bandeira, levantar essa bandeira de saúde mental materna. Então, a partir daí também surgiram novas possibilidades de estar trabalhando na perspectiva de projetos de lei. Vão sair uns, depois logo, logo vou falar para vocês. Mas, assim, fiquei emocionadíssima, porque não tem como, né? A gente que trabalha nessa área, tudo que é significativo, assim, e todo avanço, por pequeno que pareça, tem muito sentido e tem muito efeito também. Então, a gente pode sim ir falando um pouco mais sobre isso. Vocês podem ir fazendo perguntas que vão surgindo depois também, né, de algumas questões com relação a capacitações. E a gente também vai falar um pouquinho sobre o nosso fórum, né, que a gente vai ter aqui em Fortaleza. Como eu disse para as meninas, o fórum foi gestado desde antes da pandemia. Porém, ele só conseguiu, assim, sair do papel agora, né? Assim, por conta de todas as coisas que nós fomos vivenciando durante todos esses anos, né? Durante esse período.
de pandemia. Então, assim, ele vai começar sendo aqui na cidade de Fortaleza. Existe uma grande possibilidade também que a gente faça ele na modalidade online, obviamente, né? Porque muitas pessoas são de outros estados, até de outros países, querem participar, mas às vezes não tem como na modalidade presencial. Então, depois a gente vai falar um pouquinho mais também sobre o fórum, certo? Então, resumidamente, foi uma, vamos dizer assim, abertura que eu fiz para vocês irem conhecendo um pouco mais da minha caminhada, de como eu vim fazendo, né? Especificamente, no fórum, nós temos alguns colegas profissionais que vão estar com a gente e temos duas colegas também da Psiperinatal aqui de Fortaleza que toparam participar da organização do evento comigo, que é a Diná e a Gislaine. A Diná já está aqui, né? E a Gislaine vai já entrar. Então, a Diná também vai já falar um pouquinho de como foi que ela veio se desenvolvendo nessa área, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Certo? Então, assim, nós estamos nos disponibilizando a fazer um evento, né, de forma presencial, para que a gente possa discutir questões importantes de saúde mental, e emocional materno infantil, sobretudo, né? Então, espero que vocês curtam bastante. Estamos vindo aqui com essa proposta de falar sobre essa temática que é importante, para vocês também tomarem conhecimento, certo? A Diná e a Gislaine, eu tive a grata satisfação de conhecê-las assim, né? A Gislaine foi até bem antes, mas a Diná, por exemplo, eu tive a grata satisfação de conhecer em um dos meus cursos e também um pouco antes, acho que nas palestras também, antes mesmo do curso, né, Diná? Na verdade, eu não chamo de cursos, eu chamo de capacitação, porque curso também é quando você tem uma metodologia de fazer uma aplicação, vamos dizer assim, tal qual como ela se propõe, né? E, na verdade, a minha intenção sempre é ativar ao máximo o potencial profissional de vocês. Tanto que a gente também vai ter daqui para o meio do ano turmas de aceleração profissional nessa área, né? E vem aí com uma perspectiva bem nova também. Mas, enfim, aí eu tive a grata satisfação de conhecê-las, né, como alunos de uma das minhas imersões. Não lembro de nada, você fez na mesma turma da GIS, foi? Ou foi separado? Thaís, foi na mesma turma. Foi em 2020, em setembro de 2020. Perfeito. Pois é, então, aí a gente acaba conhecendo várias pessoas, né, Diná, assim, e às vezes de forma online. Por exemplo, a Ju foi a minha última monitora da IPP, ela é de São Paulo, eu acho, né? Eu não lembro, não sei se você lembra de onde a Ju é, mas a gente acaba conhecendo, né? Pois é, eu não lembro muito bem de onde ela é. Mas assim, o fato é que a gente vai conhecendo pessoas maravilhosas nessa jornada, né? E eu digo muito assim que eu não formo alunos, eu formo parceiros para a vida mesmo, né? Tanto que eu já tive colegas que eu já fiz indicações, algumas das colegas elas atendem no projeto Conexão Materna, né? Que é o projeto de extensão para quem faz a imersão. Algumas pessoas também que são de fora até perguntam: ah, tem como a gente fazer? E tudo realmente assim, no momento. Ele é um projeto mesmo de extensão da capacitação profissional, né, em psicologia perinatal, obstétrica e parentalidade. Mas pode ser que possivelmente a gente tenha algo próximo, né, mais na frente, que sim, outros profissionais possam sim estar participando, né? Bom, falei um pouquinho demais nesse início, mas para vocês conhecerem um pouquinho, como eu falei, né, dessa jornada. Vou deixar a Gina também se apresentar, falar um pouquinho dela, né? Como foi que a gente, enfim, começou essa parceria, o que que a gente já fez, vamos dizer assim, né? E aí depois a gente pode ir entrando um pouquinho, né, na temática do tão falado pré-natal psicológico, que todo mundo adora, né, Gina, essa Sim. perspectiva, né? Boa noite, Dina. Se apresente aí, fala um pouquinho. Boa noite. Boa noite, meninas. É um prazer estar aqui com vocês hoje e para falar sobre esse tema que é muito querido, né? Como a Thaís falou, todo mundo quer saber, todo mundo quer falar, e é um tema que traz muitas dúvidas, né? A gente tem muitas dúvidas. Eu lembro que já entra aqui um pouquinho, né, na minha apresentação. Eu sou psicóloga clínica, né? Eu estou atuando desde o finalzinho do ano passado, mais ou menos. E eu conheci a Thaís pelo Instagram, né? Apesar de sermos aqui de Fortaleza, demorou, acho que
mais de um ano, né, para a gente se encontrar pessoalmente, e por Verdade. conta do contexto, né, da pandemia e tal. Hum. E eu conheci a Thaís na imersão, né? Antes fiz alguns cursos com ela e aí fui fazer a imersão. E lá na imersão, eu saí assim com a cabeça explodindo, né? Porque é realmente o nome não é à toa, né? É uma imersão mesmo. E aí a gente viu lá o pré-natal psicológico, eu saí assim, né? Eu lembro assim claramente, né? Como se fosse hoje. Eu saí da imersão, mandei mensagem para minha prima. Ela, e aí, como foi? Foi maravilhoso. Agora eu preciso aplicar isso aqui, né? Eu preciso ir para algum lugar onde eu consiga aplicar isso. E aí eu já estudava desde 2018 a perinatalidade, mas eu comecei a intensificar isso em 2019 e 2020. E Sim. aí eu comecei a sentir essa necessidade, né? Eu preciso praticar isso, né? Muita coisa, é uma área maravilhosa, né? Dá para fazer bastante coisa, é necessária, mas agora eu preciso partir para a prática. E aí, quando foi em 2021, eu fiz o pré-natal no meu estágio, né? Passei de setembro de 2020 até quase assim, metade de 2021, pensando nesse projeto, né? Sonhando com ele e consegui fazer, né? Fiz online dois grupos de pré-natal no meu estágio e alguns outros também com a comunidade Psiperinatal, né? Todos online. E aí era contexto de pandemia, né? Então foi o que a gente conseguiu fazer. E foi uma experiência muito bacana. E aí eu lembro que tinha muito, acho que travou. Opa, acho que ela saiu um pouquinho. Já já ela entra de novo, porque nesse instante, agora há pouco também, ela saiu um pouquinho. Já já ela entra por aqui. Vocês que estão aqui, se puderem, né, liguem as câmeras para a gente olhar vocês, ver quem são vocês, conhecer um pouquinho de vocês também. Se não tiver problema, claro, né? E assim, gente, a gente vai deixar disponível o chat, tá? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer. Pronto, Gina, estamos por aqui. Ixi, eu acho que eu não tô te ouvindo. Peraí, vamos ver. Alguém tá me Pronto. ouvindo? Pronto, agora sim. Tava Perfeito. desligada, porque caiu aqui, deu vários Foi, minutos aqui. mas a gente estava te ouvindo bem, estava show de bola, mas pode ir continuando. Pronto. E aí, assim, eu comecei a estudar essa área em 2018, fui procurando, né, algumas coisas, alguns Hum, cursos, e aí, em 2021 foi quando eu realmente consegui entrar em contato com essas gestantes. E foi algo assim muito muito importante para a minha trajetória e que não seria natural, né, se eu não tivesse buscado isso perfeito, dentro da minha trajetória. Porque, por perfeito. exemplo, né, lá na minha faculdade, eu me formei na UFC. Lá Uhum, a gente não tinha ninguém, né, falando sobre psicologia perinatal, sobre a atuação com esse olhar para a família, né, com esse olhar para a mulher. Eu até participei, eu sempre comento isso nos meus grupos de estudos. O meu primeiro estágio básico, que foi quando eu entrei em contato assim pela primeira vez com uma atuação nesse início da vida, né? Foi no estágio na MEAC, né? Na maternidade escola lá da UFC. E uhum. aí lá a gente atuou com puérperas. Foi quando me deu assim um estalo. Nossa, essa área é muito legal, né? Eu gostaria de atuar com isso aqui. Mas aí depois, né, com o tempo que eu fui estudando, eu percebi que ali ainda não era a psicologia perinatal, né, do jeito que ela pode ser, né, com um olhar ampliado para a família. E Uhum. Estamos lhe ouvindo, viu? Não sei se. Acho que é porque ela tá oscilando um pouquinho a internet dela. Mas não tem problema. Se ela não conseguir estabelecer, a gente vai continuando e logo em seguida a gente já vai falando também da temática. Ela está explicando um pouco da jornada profissional dela e falando como que ela ingressou, né? O que foi que ela fez para hoje estar atuando como psicóloga perinatal, né? Principalmente aqui na nossa cidade, que é Fortaleza. Deixa eu ver se ela vai entrar de novo, se ela consegue entrar. Queridas, eu até quero pedir, se vocês tiverem alguma pergunta,
para já ir colocando no chat, tá? Deixem aqui, que aí, à medida que a gente for falando, a gente já vai respondendo, tá? Sobretudo também, não necessariamente estritamente sobre o pré-natal psicológico, mas nesse momento de apresentação, se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir fazendo que a gente vai respondendo também, tá bom? Que aparecem, né, muitas perguntas e questões também sobre a área, sobre, enfim, como a gente começou, coisas do tipo, e aí é interessante que a gente possa ir conversando também. Deixa eu ver se ela consegue entrar, ou se ela falou alguma coisa aqui para mim, e em seguida a gente já vai continuando enquanto ela entra. Não conseguiu, pode ser que ela esteja tentando entrar. Bom, logo em seguida também, quando a Gislaine conseguir entrar, ela também vai fazer uma breve apresentação, vai falar com vocês um pouquinho, né? E a gente vai seguindo. Eu não trouxe nenhum material visual, tá? Porque, como eu falei para vocês, apesar de que a ideia, né, do nome seria uma palestra no sentido de informativo, a gente vai falar, vai fazer como se fosse uma espécie de bate-papo mesmo e trazendo as informações, certinho? Bom, a nossa temática de hoje, enquanto a Diná vai entrando, é exatamente o pré-natal psicológico como fator para a depressão pós-parto. E eu vou falar um pouco para vocês da história, né, do pré-natal. Quem aqui sabe qual é a história do pré-natal psicológico? Coloquem aqui para mim. Alguém sabe? Alguém sabe? Pronto, Diná, pode ir, viu? Eu estava só aqui perguntando se alguém já sabe da história, que eu já ia introduzindo aqui. Ó, a Bruna colocou, eu sei. Ótimo, sabe da história. Mas então, enquanto vocês vão respondendo, a Diná vai terminando a questão da apresentação dela que ela estava fazendo para vocês, né? Do estágio dela, que ela teve contato lá na MEAC, né? Isso. Uhum. E aí, assim, gente, a gente, quando a gente tem um direcionamento para estudar psiperinatal, a gente vai seguindo uma linha, Perfeito, né? A gente perfeito. começa, né, de um ponto, É, vai para outro, vai para outro, vai para outro, e a gente segue ali isso, uma linha de raciocínio. E isso. aí, nesse estágio, né, apesar de ter sido assim, um estalo para mim, um pontapé inicial, a gente começou de um ponto assim já lá na frente, né, e que não tinha esse olhar mesmo para a saúde mental das mulheres. Era uma perspectiva mais de psicoeducação, para o desenvolvimento do Uhum. bebê, mas foi quando eu olhei para essa área. E aí eu Uhum. comecei a. Eu acho que a internet dela tá um pouquinho instável hoje. Mas a Giz entrou, eu acho. Giz, a gente está fazendo só uma breve apresentação. Eu falei um pouco, depois a Gina falou também. Se você quiser falar um pouquinho sobre você, que a gente já vai também introduzir, né? Nós estávamos falando como a gente foi se conhecendo, né? Como é que a gente foi desenvolvendo o trabalho. E aí a Gina também já estava falando um pouco mais da atuação profissional dela, de como é que ela iniciou na área. Não sei se você já está aí, mas se você quiser falar também, se não, não tem problema. A gente pode ir introduzindo as informações, né, sobre o pré-natal psicológico e aí depois também a gente pode deixar mais para o finalzinho, né? Deixa eu ver aqui se ela mandou alguma coisa para mim, para a gente poder. Gente, vocês estão me ouvindo direitinho? Que eu ajeitei aqui um microfone externo sem ser, eu digo, de lapela, e aí eu tô testando. Se tiver bom para vocês, vocês dizem, tá tudo bem, tá dando para ouvir bem, não tá? E aí a gente adapta, viu? Diná, eu estava até propondo também que se estiver ficando ruim para você agora, que a Gislaine também ainda está conectando o áudio dela, a gente pode ir também, eu posso ir introduzindo um pouco a ideia do pré-natal, e aí a gente pode também ir retomando essa questão, né? De como a gente foi fazendo, viu? Mas assim, fique bem à vontade. Se você achar que dá, não tem problema. Que eu acho que pode ser um pouco com relação à tua internet, né? Eu tô olhando aqui. De repente Entendi. ela tá caindo. Uhum. Aí pode prosseguir que eu vou tentar Certo. resolver daqui. Tá ótimo. Não, mas assim, a gente vai trabalhando mesmo, vai conversando, viu? E aí você vai voltando e vai falando também sobre isso. Não tem nenhum problema, não, viu? Só porque pode ser que você comece a falar novamente, aí acabe caindo também, né? E aí, pronto, Giz, não sei se você já quer falar também, falar um pouquinho de ti, se apresentar. Estão me ouvindo?
Sim, perfeito. Pronto, deu certo. Desculpem o atraso, Tranquilo. mas eu saí de um atendimento e descobri que Joana estava com febre. Aí Sei demais. tudo, em questão de minutos, mudou. Pronto. É, mas me chamo Gislaine Paiva, sou psicóloga, né? Sim. Primeiro, obrigada pelo convite, por estar aqui. E eu acho que a Diana estava falando sobre como foi que ela conheceu a perinatal, né? Isso também, exatamente. Tava assim. Pronto. Então, eu conheci a perinatalidade, né, através da experiência, né? Não vi nada na faculdade, até mesmo porque eu já tenho, eu já passei dos 10 anos de formado, então eu já nem conto mais. Assim, passou dos 10 anos, a gente já esquece, né, o quanto exatamente já Sim. tem, né, de forma. Então, eu nem cheguei a ver esse tema na faculdade, né? Então eu vim conhecer realmente através da maternidade, né? E aí passei por um puerpério bem complicado na minha primeira gestação, e, e aí depois, muito depois, eu acho que ano foi aquele, Thaís? 2000 e... 19, acredito que foi 2019, né? Foi um pouquinho antes da pandemia. Não, eu acho que foi 2020, no comecinho, né? Porque 2019 Foi, foi a presencial, aí foi o que você veio para a faculdade, que você... foi, Pronto, foi 2020. Foi no comecinho, um pouquinho pronto, antes de fechar tudo. Foi. pronto. Então, em 2020, eu fiz um curso com a Thais, onde eu tive esse primeiro contato com a área da perinatalidade. E Uhum. aí eu já estava nesse processo de transição de carreira, porque eu trabalhava em outra área profissional, eu venho da área organizacional, passei 10 anos na área organizacional, trabalhando em empresas multinacionais. E aí estava querendo migrar, né, fazer essa transição de carreira por conta, né, para ter mais tempo com a Sim, minha filha e tudo, e tive esse primeiro contato com o curso da Thais em 2020. foi. O primeiro curso, né, aquele curso, né, de parto, Curso gestação, da parto e gravidez parte do pós-parto. puerpério. Isso, Esse aí mesmo. perfeito. E aí, no mesmo ano, né, quando ocorreu a flexibilização, na verdade, no mesmo ano, independente da flexibilização, teve a Uhum. imersão, porque aí a imersão Foi. foi online. Online. Foi mesmo. E foi online. E aí fiz a imersão junto com a Diná, né, Foi. na mesma turma. Aham. E foi daí que eu conheci a Diná na imersão em 2020. E aí pronto. Aí comecei a estudar, comecei a fazer outros cursos, outras capacitações, né? Uhum. E estou aí nessa atuação com esse público Sim. desde então, né? Uhum. Desde 2020 eu estudei na atuação mais Uhum. especificamente falando desde 2021. Uhum. E atuo, né, com todo o público, atuo com todo o nicho que a perinatalidade Uhum. pode oferecer, né? E, e aí atuo também, fui durante um bom tempo tentante, atuo também com esse público, Uhum. também tive uma perda gestacional, então atuo também com luto perinatal. Uhum. E gestantes e a própria maternidade em si. E Uhum. aí estou aqui com vocês hoje falando, vindo falar sobre Pré-natal. pré-natal psicológico. É isso Essa aí. maravilha. E a Lilia colocou aqui pra gente, ó, Liz, enquanto você estava falando que ela era dessa época também, porque ela foi da tua turma também, da presencial. Foi,
Então, Foi, pronto. Olivia. Ela Então, bate, participou Lilian. também. Pois é, Estamos mais ou menos juntas. isso. Gente, eu, assim, É. é o que eu disse para vocês, assim, é uma área muito linda, eu acho, no sentido de que a gente não, por exemplo, eu digo, não, eu não tenho alunos, assim, eu tenho parceiras mesmo de profissão, né? Porque a gente vê o quanto que a gente se aplica, o quanto que, por mais que faça uma capacitação, né? Tem sempre mais, e elas buscam mesmo, se capacitam, se especializam, e isso faz toda a diferença para um profissional nessa área, né? Então, assim, se a gente for ver, por exemplo, um pré-natal psicológico, ele não se faz só com leituras, né? E as meninas podem ir compartilhando disso, né? Algumas pessoas, não sei vocês, meninas, mas já chegaram para mim dizendo assim, ai, Thais, eu fiz leitura tal e não me senti segura para atuar com pré-natal psicológico. Mas é claro que não, gente, assim, né? Não tem como. A literatura, sim, óbvio, ela é muito importante, ela é uma referência, mas a gente precisa compreender também que, para além disso, a gente precisa entender a aplicabilidade na prática, né? E nada melhor do que a gente ver com outros profissionais, né, que já trabalham com essa área, que têm uma expertise também, então é importante que a gente possa, né, minimamente se organizar também para esses investimentos que a gente precisa fazer na área. Ah, Thaís, são investimentos, vamos dizer até assim, baratos? Não são, mas assim, para a gente se capacitar, o que de certa forma é barato, né? Assim, não tem como. Se você realmente busca por vamos dizer assim, profissionais, né, especializados, né, que trabalham nessa área, né, realmente o investimento ele vai ser um pouco mais alto. Só que qual é a diferença que eu costumo dizer? Existem profissionais que eles fazem todo um caminho que você já não vai precisar fazer, porque você vai poder aprender com esse profissional qual foi o caminho que ele fez, que é mais ou menos também o que as meninas estão dizendo, né? Como a Dina bem colocou no início. A imersão, ela traz toda uma perspectiva de vivência prática, né, onde a gente constrói ali, né, muitas ideias, muitos saberes, né, para chegar realmente naquele resultado que a gente espera, que é exatamente do conhecimento, de aplicar isso na prática. Eu não sei se vocês conhecem, mas inclusive tem um boxezinho de caixas, né, de livros caixas. Vou mostrar ele rapidamente para vocês, mas esse é o Papo de Parto. Ele foi de acompanhamentos, né, de mulheres em trabalho de parto. O Eu Grávida, que é para trabalhar com as gestantes. O Eu Mãe, que já é lá no puerpério. E a questão do relacionamento conjugal. Então, todos esses materiais, eles foram materiais não fruto da minha cabeça, mas de questionamentos, de reflexões que foram surgindo durante encontros de pré-natal psicológico, né? Se a gente fosse atentar, por exemplo, e as meninas podem me ajudando também um pouquinho, que a minha ideia não é ficar contextualizando muito a história, mas esse nome, na verdade, pré-natal psicológico, se assemelha muito a isso que eu estou falando, porque foi uma paciente, né, da Bortoletti, que ela sentiu ali o processo, né, acontecendo, e aí denominou como pré-natal psicológico, né? Eu acho que teve alguém aqui que falou que sabia da história, né? Não sei, acho que foi a Bruna, né? Então, esse nome veio, né, um pouco depois, né, que já acontecia esse pré-natal na década de 83, por ali. Inicialmente, era um programa, né, uma perspectiva que era geralmente para as mulheres, mas foi visto que, a depender, né, de como o homem se sente, né, e como ele encara também a situação, né, influencia em como essa mulher vai se sentir, por isso que às vezes nós falamos, por exemplo, na perspectiva do homem grávido ou famílias grávidas, né, não sei se vocês já ouviram também essa expressão, e esse termo foi dado exatamente por uma paciente que ela sentiu o processo e disse que aquilo ali era um pré-natal psicológico por estar cuidando do emocional dela, né? Assim, assemelhando até ao obstétrico, né? Que é para a questão física, né? Então, as meninas, uma das perguntas que surgiram lá, né? Que surgiu na caixinha foi como funciona,
né? Não sei se as meninas querem falar, começar falando um pouquinho, né, sobre o conhecimento delas, de como é que elas veem que funciona, né? Qual é a importância do pré-natal, para a gente falar um pouquinho. Não sei, a Diná tá aqui, né? Acho que ela tá. Não, acho que ela deu uma saída, acho que é porque ela tá oscilando um pouquinho. Pronto, ela voltou. Mas, bem, vocês Ela querem falar um voltou, pouquinho? Pronto. ela está conectando o áudio. Uhum. Mas, assim, o bom é que, pelo menos, a Diná, ela começou, ela teve uma experiência antes da minha de pré-natal psicológico. Uhum. Se eu não me engano, Diná, me corrija se eu estiver errada, mas nós começamos em... Foi, não foi? Tu teve uma experiência antes da nossa, de nós três fazer, nós quatro fazermos, Isso, foi, né? isso. Que Foi foi na antes do faculdade, primeiro. né? Foi. Eu fiz o primeiro. No segundo, acho que antes de eu terminar o segundo grupo, a gente estava fazendo os nossos. Foi no final do Era, ano, de pronto, 2021 para 2022. pronto. E aí, nessa jornada, foi que a gente, assim, eu particularmente comecei a entrar em contato com Uhum. a parte mais específica na atuação em grupos. Eu acho que existe um Uhum. receio muito grande por parte Existe. de nós profissionais em trabalharmos com grupos, Verdade. né? Isso é uma verdade. O pré-natal psicológico ele pode ser trabalhado de maneira individual e em grupos. Quando é individual, eu acho que se torna muito confortável para nós psicólogos, né? É verdade. Mas quando é em grupo, amedronta um pouco, pelo menos foi o que eu percebi, né? Quando a gente escuta os estudantes ou os profissionais vindo falar com a gente, perguntando as nossas experiências, né? Querendo saber como é que foi. E só que se você fizer, né, se você primeiro souber o que é que você quer, você vai conseguir fazer delimitações, né? Você vai conseguir separar esses grupos e você vai ver que naquela homogeneidade que tem aquele grupo, vai ser muito fácil o trabalho, Isso. né? Então, quando nós tivemos essa experiência, eu, Diná e mais outras duas amigas, nós fizemos 2 grupos. Um grupo de gestantes no primeiro e no segundo trimestre, e um segundo grupo com gestantes no terceiro trimestre, especificamente. Uhum. Né? Todas as pessoas que foram para o grupo, a gente fez uma anamnese antes, Imagem, né? né? Para poder colher as informações, definir quem ia para onde, né? Porque muitas vezes, às vezes elas não sabem nem qual é o trimestre gestacional que elas estão, né? Às vezes tem muitos casos de luto, né? E aí vem uma gravidez subsequente, né? Mas tem aquela questão do luto que ainda não está bem trabalhada, bem. E aí uma pessoa como essa, ela não, que tem esse perfil, né? Não dá para trabalhar em grupo, né? O trabalho tem que ser bem específico, né? Uhum. Muito específico. É. E aí a gente fez uma anamnese com todas as mulheres, né, que entraram em contato conosco em participar, separamos os grupos e aí começamos, né? Uhum. Foram 6 encontros, não foi de nada. 6 Isso. encontros cada grupo Isso. e assim, as 2 teóricas, né, que a gente que a gente gosta muito, que a gente segue, a gente tinha, por sermos 4 pessoas, conduzindo o grupo, a gente tinha gostos, né, diferentes, né, nós, né? Então, tinha as pessoas apaixonadas pela Barruta Lete, tinha as pessoas apaixonadas pela Raiz,
Então, a gente conseguiu chegar no consenso ali de que o mais legal foi que a gente entendeu que, às vezes, dava para fazer algo que a Bortoletti dizia, mas às vezes não dava, sabe? E às vezes a gente tinha que ir para o da raiz, porque a gente não conseguia essa extração do grupo, né? E a gente sentia, a gente estava preparado, a gente sentia como era que ia estar fluindo e de repente, como o grupo começava os movimentos, a gente já sabia qual o percurso que a gente ia tomar. Mas tinha que ter muito certo conhecimento, né? Que a gente ia ter. Sim. O plano, a gente sempre fazia, a gente tinha o plano A e o plano B. Se o plano A não der certo, a gente corre para o plano B. Então, Entendi. isso todo mundo já sabia, né? As 4 sabiam, né? Então, assim, ó, o plano A é esse. Se a gente vê que está acontecendo aqui outra coisa, corremos para o plano B. Isso era muito legal, porque dava um dinamismo para nós, para a gente se conhecer, para a gente se capacitar, mas a gente percebia, mesmo sendo um grupo homogêneo, que às vezes naquele dia do grupo elas não estavam muito ativas, participativas, né? E aí Uhum. a gente tinha que ter esse respeito por aquele momento também, né? Por esse entendimento. Uhum. Outros dias elas estavam mais falantes, né? Outros dias mais quietas, então Uhum. Uhum. variava muito, né? Isso, Conta aí, Dina, como é que foi? esse é bem rapidinho, né? Assim, só para falar dessa questão aqui da homogeneidade que a Gislaine fala, é que assim, o que é interessante, antes de tudo, né, quando você vai pensar na questão da proposta, né, do pré-natal, é para quem, né, para qual período, a ideia, por exemplo, né, de mulheres que estejam, por exemplo, em trimestres parecidos, isso também facilita. Identificar, por exemplo, se vai ter demandas que são muito delicadas para, vamos dizer assim, uma determinada paciente que está ali, está numa situação de vida, como, por exemplo, uma perda gestacional e uma gravidez subsequente, então ela vai ter algumas questões ali que ela ainda não vai estar preparada para ser trabalhado em grupo, né? E é interessante porque, assim, essa cultura do grupo, ela compartilhada, se torna algo rico, porque exatamente umas vão poder até mesmo vão trazer questões de tirar angústias uma das outras. E aí acaba que Questões semelhantes, né? Porque isso. elas vão se reconhecer nas dores, né? Perfeito. Elas vão se Isso vai reconhecer validando, né, também a experiência, exatamente né? nas experiências, no que estão Isso, passando. exatamente. Só que assim, o que às vezes acontece que eu não acho tão legal, né? Que aí entra nessa questão dos modelos, né? Tipo, modelo Bortoletti, que foi a pioneira, ou então a Haas, que também tem um modelo, né, de funcionamento validado e tudo. Para além disso, eu acho que a riqueza desse trabalho é o que as meninas disseram de ir sentindo como é que aquele grupo responde. Porque a gente não pode pegar as pacientes e colocar elas dentro de uma caixinha e dizer assim, esse modelo aqui tem que ser seguido porque ele funciona assim e tal e tal e tal. Então, assim, a gente precisa compreender que é um processo. Então, aquele grupo vai ter características que a gente vai precisar trabalhar. Por exemplo, às vezes, eu não sei se já aconteceram com vocês também, meninas, mas às vezes você faz toda uma triagem e você chega com as temáticas para propor. Daí depois, a primeira ia ser a terceira, a última ia ser a primeira, ou então, às vezes, você imaginou que aquelas temáticas seriam, e na verdade surge uma outra demanda que não é aquela que estava, e a gente precisa fazer esse movimento, porque quando a gente coloca as pacientes dentro da caixinha,
a gente gera muito mais angústia e mal-estar, né? Tem uma coisa que fundamenta também o pré-natal psicológico, independentemente do modelo que a gente decide seguir, né, ou apostar, que é o pré-natal psicológico, minha gente, não é uma aula, não é uma palestra, né? Essa é a diferença de nós da psicologia, porque nós frequentemente vemos muitos cursos para gestantes, não é verdade? Mas a gente, na verdade, a gente respeita, a gente acolhe a singularidade, né, da experiência. Então, a gente trabalha com a psicoeducação, a gente trabalha com a assistência, com a orientação, discutindo ali todas essas possibilidades, né, que vão surgindo do período, tá? Mas não é uma aula, porque a ideia da aula, que geralmente a gente vê nos cursos, tipo, a mãe de primeira viagem tem que fazer isso, não tem que fazer isso aqui que é importante e tal, e tal, e tal, gera muita angústia, gera muito mal-estar, porque essas mulheres, elas já estão recebendo muitas demandas, né? Então, quando elas recebem ainda mais pela ideia do dar-se conta, elas ficam se perguntando, nossa, será que eu realmente vou conseguir ser uma boa mãe? Com tanta idealização que a gente tem, né? Então, assim, o pré-natal psicológico, ele é um novo conceito, né? Um conceito de atendimento perinatal que é voltado exatamente para a humanização e para a integração de todo esse processo gestacional, de parto, da parentalidade também, né? Então, assim, Thais, mas nós temos esses encontros temáticos? Temos, né? Por exemplo, eu mostrei para vocês as caixinhas. Elas foram pensadas, por exemplo, exatamente a partir desses temas, tipo, perguntas que saíam mais reflexões sobre parto. Então, esse recurso foi feito, né, para vocês poderem utilizar. A Camila até perguntou, que legal, onde encontramos esse material? Pronto, tem um link lá no meu perfil, né, no @psicóloga Thais Siqueira, que eu disponibilizo. Só que eu já vi que parece que ele não está com algum problema que não está disponível, mas depois daqui do nosso encontro eu vou lá ajustar para vocês poderem ver, né? Então, eles foram materiais de reflexões que foram surgindo a partir desses encontros, dessas inquietações, né? Então, óbvio que com ênfase nessa questão psicológica, né, de preparação para a parentalidade, né? Então, a Lilian colocou até assim, nesse sentido, as leituras fazem total diferença, porque a gente precisa ter o conhecimento para conseguir conduzir o que for surgindo. É repertório cultural que vai contribuir, exatamente. Então, assim, as leituras, elas precisam estar sendo atualizadas, é aquilo que as meninas dizem, né? Elas precisam ter ali um conhecimento, sim, para estar aplicando, né? Mas precisa também que vocês se disponibilizem. Por exemplo, a Gislaine falou da experiência que elas tiveram, né? E eu achei o máximo essa questão, tipo assim, de 4 precisa estar trabalhando nessa perspectiva, porque eu fico pensando, né? Assim, 4 cabecinhas pensando para formar aquele grupo. Então, assim, isso é maravilhoso, né? Que se a gente for ver, nós somos as redes. Né? A gente fala muito assim, a rede de apoio, mas os profissionais, eles também são rede de apoio, né? Assim, para as mães, as mulheres, enfim. Essa questão da literatura, ela é muito importante, por quê? Elas nos mostram que a maioria dessas mulheres, sobretudo as mulheres de classe média e baixa, encontram nessa vivência da maternidade um nível de sofrimento psíquico, físico, social, enfim, nesse período, que faz com que a gente observe, né? Por exemplo, sintomas de tristeza, né, diminuição da capacidade de sentir prazer, por exemplo, que quando não é tratado, se cronifica lá no pós-parto. É por isso também que a gente fala muito que quando as mulheres passam pelo pré-natal psicológico, e aí eu vou fazer só uma ressalvazinha, a gente não vai ter tempo para entrar nisso, mas quando é um pré-natal psicológico bem feito, ou seja, bem fundamentado, que atende às necessidades daquele grupo, que tem todo esse cuidado de elaboração, como as meninas estão dizendo, a chance dessa mulher desenvolver a depressão é quase zero. Só não é zero totalmente, porque vão ter as mulheres que, infelizmente, elas vão ter um fator genético ali, enfim, né, que mesmo com a questão preventiva pode ser que com a exacerbação e depois diminuição dos hormônios,
as mulheres acabem realmente desenvolvendo algum transtorno, né? Mas sim, se a gente tiver fator de proteção como o pré-natal psicológico, a gente sim vai ter uma determinada proteção para os problemas emocionais desse período, né? Então, por isso que é um atendimento, né, muito importante, de qualidade, que nós da psicologia perinatal podemos levar, né, para essas mulheres. E aí eu vou só fazer um comentário, que as meninas em seguida já podem falar sobre isso também, que é, ah, o- todo mundo tem a ideia mágica, né, de que a mulher, ela, nesse período, ela só tá alegre, né? Até as pessoas dizem assim, se anima, né? Porque as pessoas, né, tem muita gente querendo ser mãe, não tá podendo, fulano, inclusive, acabou de perder um filho e tudo. Ou seja, invalida toda uma vivência, né, subjetiva dessa mulher. E aí, gente, muitos casos que nós temos hoje dentro dessa área, eles são subdiagnosticados, né? Ou seja, eles não são tratados adequadamente, e aí a gente tem uma acentuação altíssima e mulheres com comprometimento emocionais por conta que não foram olhados, né? Então, assim, a gente ainda, infelizmente, está quebrando essa crença de que é um momento, sim, assim, só de plenitude. Claro que, sim, muitas mulheres também ficam felizes e acabam, né, lidando da melhor maneira, mas a gente, infelizmente, ainda encontramos essas mulheres que são invalidadas, né, socialmente, pelo que elas sentem, né? Então, assim, se você quiser falar, Diná, um pouco de como foi que vocês sentiram quando, né, vocês receberam o grupo, o que que vocês foram observando, né, faz muito sentido para aquilo que a gente está trazendo agora, né, sobre essa perspectiva. Sim, Thaís, muito importante isso que você colocou, né, sobre essa cronificação dos sintomas. Sim, Lá no próprio DSM vai falar, né, que cerca de 50% dos casos, né, começaram na a gestação, né, gestação. e continuaram. E aí a gente tem um dado alarmante, porque essa mulher, às vezes ela não está, na maioria das vezes, né, ela não está num pré-natal psicológico, mas ela está fazendo o pré-natal obstétrico em contato com médicos, em contato com Sim. profissionais de saúde, praticamente todos os meses. E isso não é detectado, né? Hum, Vai sendo ali abafado, né? Abafado pelos eventos da gestação, por hum, todo um discurso, né? Que você trouxe, que é um discurso social também. Então, isso se junta, né? E traz muito mais risco, né? Potencializa os riscos. sim. Inclusive, tem as diretrizes, né, da OMS, que eu estava, quando você falou do tema da palestra, né, eu me lembrei logo das diretrizes que saíram no ano passado, né, Hum, falando sobre os pois, cuidados, né, os cuidados com a mãe e o bebê. Né, e perfeito. aí eles colocam essa necessidade, né, da triagem, né, Sim. feita pelos profissionais, das escalas, né, para triar ansiedade, triar sintomas depressivos. E, Uhum. para além disso, né, na verdade, antes dessa triagem mais formal com a escala, eles sugerem simplesmente perguntar, né, questionar como é que essas mulheres estão. Né? E Sim. a gente olha assim, vale, né, uma Básico, coisa né? Tão o básico. básico do básico, e Pronto. não aceito, né? E aí, até uma outra coisa sobre essas diretrizes também, que eu achei muito interessante, que tem a ver com o PNP mais diretamente, é que Sim. eles recomendam, justamente na parte das intervenções, né? Eles recomendam intervenções psicossociais voltadas para o gerenciamento do estresse, para a construção de rede de apoio. Quando a gente Uhum. olha, né, quando a gente conhece a psicologia perinatal e vê a nossa proposta, a gente olha, é isso aí. É isso que o pré-natal psicológico pretende, né? Inclusive faz parte da teoria que a Fátima Bortoletti traz, né? A Sim. questão do enfrentamento, né? Os enfrentamentos que são benéficos, os enfrentamentos Uhum. que são, né, mais prejudiciais, né? Uhum. E isso vai gerar ali um sofrimento, né? Ou uma adaptação dessa família. Então, assim, quando a gente entra em contato com essas mulheres, a gente percebe, né, a falta que todo esse contexto de assistência faz.
É um Sim. contexto que vai desde o básico, né, até coisas mais específicas, como o pré-natal psicológico, né, um atendimento que é realmente, né, um olhar especializado para aquela mulher. E aí, às vezes, elas chegam para a gente e as, eu tenho, né, eu recebi relatos depois desses grupos que eu fiz com a comunidade, Hum. de algumas pacientes que ficaram assim, se sentiram tão acolhidas, né, tão bem recebidas na anamnese, né, uma entrevista de anamnese, e aí pelo fato da gente se interessar, a gente estar se interessando por elas, né, tá acolhendo ali coisas que elas não tinham espaço para falar em outro lugar. É Uhum. mesmo num outro ambiente que fosse profissional, que fosse um ambiente de saúde. Então, a gente vê a importância a gente ter esses espaços de acolhimento para elas, né? A gente se capacitar. A Claro. Lilian falou, né, agora há pouco sobre isso, essa questão do conhecimento. Sim. Realmente, né, a gente precisa saber, porque é específico. Eu sempre falo isso nos meus grupos de estudo, que a gente entra na perinatalidade e a gente está construindo um conhecimento, mas também está desconstruindo ali outras coisas, porque a gente chega do senso comum com muita ideia assim Muita, equivocada, né? Muitas muita, ideias muita. equivocadas. E E aí a gente precisa ir desconstruindo perfeito. mesmo isso. Perfeito. Isso que você fala é de uma sensibilidade tão grande, Diná, porque, assim, dentro dessa área, sobretudo, a gente precisa ter uma sensibilidade empática, e aí eu reitero isso, mas depois a gente poderia falar em outro momento, que a empatia, ela é uma habilidade que ela é trabalhada, né? Assim, a gente não nasce com a empatia, não, tá? Então, não vamos se enganar também de dizer assim, não, só porque eu sou psicólogo, eu sou empático. Porque, inclusive, eu já recebi, né, pacientes com crises de ansiedade ampliadas, também por, né, assim, procedimentos que foram realizados e que, de certa forma, acabaram desorganizando mais. Então, isso que você fala é nós termos o comprometimento ético de fazer aquilo que o nosso código de ética diz, que é a gente buscar esse conhecimento para as áreas que a gente busca, né, prestar a nossa assistência. Então, às vezes, quando a gente diz assim, nossa, é uma pergunta tão básica, tipo, como que você tá, como que você sente? Mas eu tenho uma teoria sobre isso, de por que que normalmente ela não é feita, né? É porque, na verdade, a gente precisa sustentar isso, né? A pergunta que a gente fez. E muita gente não vai estar preparada, e aí, sobretudo, realmente, né, capacitada para sustentar. E normalmente quem seria a pessoa habilitada seria o psicólogo, o perinatal, no caso, porque é uma especialidade, vamos dizer até assim, embora a gente ainda não tenha assim, está dentro da clínica, né, da especialidade da clínica, mas enfim, a gente tem esse estudo mais específico. E o que você falou sobre a assistência obstétrica é interessante, porque assim, a assistência obstétrica, ela tem esse cuidado com o bebê, com o físico da mãe, mas o pré-natal psicológico é exatamente para a humanização e integração de todo esse processo, né? Então, ali a gente discute soluções, né? Ou seja, conteúdos emocionais que surgem, como, por exemplo, o que você falou, mitos sobre maternidade, sensibilidade sobre questão de plano de parto, gestações, né? De risco, idealizações que essa mulher tenha também, né? Então, a gente trabalha com questões, né, de assistência psicológica, onde a gente tem um foco, né, um objetivo ali, né, preventivo, de promoção também, e normalmente, não sei vocês, assim, na experiência, essas mulheres procuram a gente já bem no terceiro trimestre. Ainda não é uma prática, pelo menos eu observo assim, né, das mulheres já procurarem. Tudo bem que está mudando mais, né, um pouco mais, mas acaba que muitas mulheres ainda procuram mais quando estão lá no terceiro trimestre, né? Então, às vezes elas pegam e se perguntam assim, para que que eu vou atrás, né, disso, se eu já tenho uma garantia social de que basta eu gerar e eu já sou mãe. Então, também ainda tem esse mito com relação a isso, né? Então, a gente acaba percebendo que existem muitos mitos ali com relação a essa maternagem,
que a gente precisa trabalhar, né? E quando a gente trabalha, a gente evita um adoecimento psíquico, né? Então, o psicólogo, ele está apto e capacitado, foi até uma das perguntas, é só o psicólogo que realiza? Sim, porque através da escutativa e das intervenções psicoterapêuticas, eu não estou falando terapêuticas, é psicoterapêutica mesmo, né, quando necessário, é que o psicólogo ele vai desenvolvendo ali a necessidade de trabalhar algumas demandas que vão aparecendo também, né? Porque a gente sabe que cada gestação ela é única, né? Ela tem a sua singularidade, né? E a gente precisa minimamente fazer ali um diagnóstico, sim, situacional, intrapsíquico de cada gestante, que é o que as meninas disseram, que elas fizeram também através da triagem. É preciso a gente ter a sensibilidade de reconhecer o momento de vida que essa gravidez chegou, quais são os fatores externos, né, que acabam impactando nessa gestação também. E claro que a gente sabe que por tudo isso ele é muito, muito preventivo, né? Assim, como é que vocês veem, meninas, assim, a questão dos benefícios, né, do pré-natal psicológico, assim, como é que vocês levam isso, por exemplo, para as pacientes de vocês? Isso é algo bem interessante, Thais, que você falou, né, Uhum. sobre esses benefícios, porque você estava falando sobre, sobre esse fator de proteção, né, sobre o PNP ser um fator de proteção, daí fazer esse risco cair muito, mas que em alguns casos pode sim, né, mesmo com o processo de preparação acontecer. E aí eu estava pensando, né, pode sim, mas tendo esse processo de preparação da mulher e da família antes, essa família, né, muito provavelmente ela vai estar mais amparada, né, e mais preparada para Importante. ser rede, né, para Perfeito. ser rede de apoio para essa Sim. mulher. E a gente sabe que quando a gente está falando de uma depressão, né, uma depressão perinatal, essa mulher ela vai precisar de apoio É, tanto para ela, né, para que ela consiga, né, sim. dar ali os primeiros passos na melhora, né? A gente trabalha bastante com a ativação comportamental para essa mulher ter ali os cuidados básicos com ela, né? E aí a família vai entrar tanto nesse ponto quanto nos cuidados com o bebê, né? Tá ali junto com essa mulher, né? Auxiliando nesse processo de comprometimento com essa melhora, né? Uhum. Então, esse processo de pré-natal, né? Ter uma psicóloga, né? Uma profissional que vai olhar para um processo individual, por exemplo, isso vai se intensificar mais, né? Esse olhar para a Uhum. família, né? Para o parceiro, né? Como um todo. E aí já vai ser um benefício, né? Mesmo que Sim. aconteça, né? De abrir um quadro depressivo, esse já pode Sim. ser um benefício. E aí Uhum. a gente vê muito também, né, algo que auxilia muito elas é justamente ter esse espaço para falar, né, e refletir sobre ser mãe, de Sim. modo que elas vão, acho que, deixa eu ver se eu encontro a palavra, eu ia falar saindo do automático, mas é como se elas fossem é, meio que desacelerando um pouco mais essa experiência que é tão frenética, né? Traz tanta mudança e elas Sim. vão tendo um tempo, um espaço ali para elas pensarem sobre isso, para elas refletirem sobre isso, e Uhum. terem ali e não serem julgadas, né? Não Sim. serem julgadas Perfeito. em relação a isso, né? Perfeito. Então, esses podem ser assim os benefícios que mais saltam, né, quando a gente vê assim um processo em grupo, né, um processo que elas vão estar ali se ouvindo também, né? Uma Uhum. coisa até que já foi falada aqui, né? Elas se ouvem, elas compartilham e quando elas têm medos, dúvidas parecidas, elas já vão se fortalecendo ali. Né? Os Uhum. nossos grupos a gente mantém, né, até hoje grupos no WhatsApp, né? Tem o Legal. grupo das puérperas, né, que antes foi Sim. o grupo do pré-natal, e aí agora no grupo de gestantes, né, já tem outras mulheres que não participaram desse nosso grupo de Uhum. pré-natal, mas lá no grupo de puérperas elas ainda estão. E elas continuam lá, né? Elas continuam se ajudando, o grupo cresceu Perfeito. muito, né? É. Tem várias Aham. mulheres que não participaram, mas elas continuam lá nessa rede. Então,
ter essa comunidade, né, delas, onde elas vão se ajudando, né, onde a gente tá por ali, mas elas que estão ali compartilhando, né, umas com as outras, né, às vezes Compartilhar a riqueza. isso. E assim, às vezes elas chegam e falam: "Ah, eu tô com tal dificuldade, tô passando por tal coisa", né. Teve uma participante que estava falando, né, sobre exaustão, e aí chegou: "Não, calma", né, elas mesmas vão se ajudando, Se a- desconstruindo, É, né, noções é, que a gente trabalhou lá com elas, né, sobre essa maternidade possível, sim, né. A sim. Gi sempre fala uma frase, né, que a heroína não nasce, né, a heroína não nasce depois do parto, tipo, ela não vem, ela não vem, a heroína não vem. E elas vão absorvendo, né, essas noções que quando a Sim. gente vai olhar é muito diferente, né, do que a gente vê nas redes sociais, né, como noções, assim, que Uhum. são passadas, né, que são ali passadas às vezes nem sempre de uma forma tão aberta, né, mas Uhum. que vão sendo transmitidas ali para essas Sim, mulheres. E aí, no pré-natal, a gente consegue, né, ir desconstruindo isso com elas a partir das reflexões que elas vão fazendo, né, e desse uhum. espaço que a gente abre para elas. É. Eu costumo dizer, na verdade, que o pré-natal, né, enfim, é um processo que dá a possibilidade a essas mulheres se apropriarem, né, dos sentimentos, das emoções que são tão mais presentes ali nessa fase da vida delas, seja de forma individual ou grupal, mas a grupal, claro, vai favorecer o mecanismo de identificação, como a gente está falando, né? Mas são encontros que têm uma finalidade de acolhimento, né, de dar voz, de informar, de orientar, né, de preparar também para que elas passem por esses processos da melhor maneira possível. Obviamente que preparação para maternidade e paternidade é diferente de ensinar, né, porque tem umas pessoas que até perguntam assim, quer dizer que agora tem que ensinar como é que a gente cria filho e tudo, não. Isso aí é só com a experiência mesmo, né? Mas, assim, a gente pelo menos vai preparando um pouco. A gente pensa muito na metáfora do campo, né? Que a gente prepara. A Maria Tereza, ela tem uma metáfora linda sobre plantio e colheita, que ela fala assim, que para a gente pegar todo e qualquer paciente, a gente precisa preparar o solo primeiro. Porque muitas vezes esse solo, ele é muito seco, né? E ele não dá para crescer bem se a gente não tiver uma preparação primeiro. Então, é mais ou menos isso, né? Para que eles passem por essas fases, né, da melhor maneira possível e não instalem sentimentos que dificultem a experiência deles de uma forma mais saudável, é que a gente vai desenvolvendo, né, esse trabalho, assim. Eu acho maravilhoso. Vocês querem falar mais alguma coisa, assim, para a gente ir também fechando, né, nosso encontro e falar também um pouquinho do fórum, né? Que a gente vai ter agora dia 25. O que é que vocês acham? Só complementando aqui o que vocês disseram, Thaís, que Uhum, quando nós nos reunimos para poder fazer o nosso uhum, trabalho de PNP, por uhum, mais que fosse a primeira vez para 3 das 4 PCs que estavam lá, e eu ter uhum, comentado a questão de preferências e tudo, de uhum, profissionais e tudo, uhum. a gente entendeu também que tem uma coisa muito importante, né? Que a gente está, que é o que você falou, a gente está lidando com pessoas, né? E a gente Perfeito. tem que ver essa questão da, Uhum, mesmo sendo um grupo homogêneo, a gente não, uhum. quando a gente coloca essas pessoas dentro de uma Sim, obrigatoriedade para seguir uma linha, o processo ele não fica leve, né? O perfeito. processo ele se torna muito Engessado. mecanizado. É, perfeito. Então, quando a gente entendeu que a gente não não ia também deixar fazer de qualquer jeito, mas a gente ia sentir como era que a maré estava, Uhum, né? O grupo fluiu, né? A participação em grupo, né, permite muito esse espaço de fala,
para elas falarem mesmo. Muitas vezes elas só querem ser ouvidas, elas não conseguem ter um espaço para poder falar o que elas estão falando, elas não sabem distinguir o que é uma opinião de uma informação. Eu sempre trago essa frase nos meus discursos, né? De que a informação ela é libertadora, porque elas trazem elas trazem tantos discursos que não são delas, são de pessoas que passaram para elas, e ainda tem uma coisa, né? A internet está aí e o acesso a essa internet faz com que essa mulher tenha muitas informações. E, às vezes, o que é acreditar? Acreditar em quê? Vou fazer o quê? Então, ela pode ficar desorientada, né? E ficar doente por conta disso, né? Então, e aí a gente vai trabalhando de coisas básicas, né? Sobre o que é opinião, o que é informação, né? Sobre crenças culturais, né? Como a gente faz os grupos online, e isso permite que pessoas do Brasil todo possam participar. E aí, às vezes, a gente se depara com essa cultura, né? De que numa região isso é possível, na outra não é, na outra não é. E eles trazem muito essa questão da cultura, essa questão de que a minha avó foi assim, aqui pode comer isso, aqui pode fazer aquilo, aqui não lava cabelo, aqui não toma banho, enfim, tudo que vocês pensarem, elas vão trazer, né? Sim. E quando a gente se permite, às vezes a gente fica tão preocupado em falar, o que é que eu vou falar, né? O que é que eu vou falar, o que é que eu vou dizer, qual a dinâmica, né? Eu quero um exemplo de dinâmica, traz uma dinâmica. Qual é a dinâmica que eu vou usar hoje? Qual a tarefa de casa que eu vou usar hoje? Às vezes elas só querem falar, sabe? Eu digo que, eu geralmente digo, viu, Giz, com essa tua fala, assim, que a melhor dinâmica mesmo é a terapia do acolhimento. Porque esse é um dos processos importantíssimos na perinatalidade, né? Assim, elas vêm com uma sede mesmo de poder serem ouvidas, né? Assim, naquela versão que elas estão mesmo, né? E aí tem até um discurso que eu acho bem bacana, que eu já vi por aí, que, assim, em algum canto na internet, que fala assim, né? Ah, eu queria voltar a ser como eu era. Mas por que o como você era, se agora tem toda uma perspectiva de novas mudanças, né? Enfim, por que você não acolhe também essa outra versão, né, de você? E como é que é isso? E aí elas vão trazendo essas questões e vão elaborando junto com a gente. Então, assim, é como você diz, é uma riqueza desde das questões, né, históricos, né, histórico-cultural, a questões mesmo de personalidade, né, de identidade dessa gestante, de como ela também veio construindo essa perspectiva do que é a maternagem para elas. Então, assim, é um mundo mesmo. Passaremos aqui a noite toda falando de várias coisas, né, sobre isso. E, assim, eu acho que, pelo que eu percebo, nós três, assim, falamos tão tranquilamente que é como eu digo, a gente poderia ir aqui horas a fio falando sobre aquilo que a gente gosta de fazer, né? Porque, assim, eu percebo que a gente ama mesmo o que a gente faz. E eu acho que muito também me faço das palavras da Gislaine a minha, dessa questão da perspectiva de maternidade também, né? De maternagem. E aí, claro, nós temos duas psis aqui que exercem a maternagem e a Diná que ela não exercem ainda a maternagem, no sentido assim, pode ser que ela tenha já no imaginário o desejo de ser mãe, ou seja, ela está ali já, né? Mas ela ainda, na experiência, vamos dizer assim, concreta, na realidade, ela ainda não tem. No caso, eu e a Gislaine, nós já temos uma filha.
A Gislaine já teve outras experiências, né? Que foi com a questão do luto perinatal também, a questão de ter sido tentante. Então, assim, algumas coisas vão nos aproximando dessa área, mas que não garante você precisar ser mãe ou ter passado por essas experiências para você ser um excelente profissional nessa área. Uma vez eu tava numa conferência, um conferencista de outro país, e ele falou assim, para mim ser adicto, ou para me atender a adictos, eu preciso ter passado por essa experiência? Não, basta que eu tenha aquele conhecimento e que eu desenvolva dentro do que a ciência propõe essa perspectiva. Então, assim, não necessariamente, né, precisa estar passando pela experiência, da experiência real propriamente dita da maternagem, como quem tem o interesse pela área pode sim e deve estar atuando nessa área. Porque eu costumo dizer, meninas, vocês há de convirem que já me ouviram muito falando sobre isso, que são duas coisas que eu não entendo. Nós falamos nas nossas graduações inteiras sobre desenvolvimento infantil, sobre primeira infância, sobre adolescência, sobre a vida adulta. E a gente ainda não tínhamos e não temos ainda. Pode ser que daqui a alguns anos venhamos com cadeiras optativas, alguma coisa assim. Mas hoje não temos essa perspectiva voltada para o início da vida tão fundamental. E quando a gente percebe que o útero ali é a primeira sala de aula, a escola de vida daquela criança, e que aquela criança depois ela vai ser adulta, ou ela vai ser adolescente, ela vai ser adulta, e aquilo vai acompanhar ela para o resto da vida, é que a gente entende como essa área é fundamental. Então, todos os psicólogos deveriam sim ter esse conhecimento e não só dizer assim, não, porque eu não trabalho com essa área, mas você trabalha com um adulto que ele foi adulto, adolescente, criança e que ele saiu lá da sala de aula, que seria o útero. Então, nós precisamos, né, assim, e é uma coisa, assim, tão interessante que quando eu me formei, eu passei minha graduação inteira e até depois de me formar 1 ano e pouquinho, que foi depois do período que eu engravidei, com a mesma psicóloga. E, pasmem, eu precisei trocar, que hoje em dia é outra, né, desde então da minha gestação, porque simplesmente não tinha essa leitura, né, assim, eu não tinha esse conhecimento, ou não tinha essa proximidade, e isso faz diferença, sabe? E não necessariamente você vai precisar dizer, não, eu só vou atender gestante. Não, você vai poder continuar com o seu público que você já atende, só que você vai ter uma compreensão muito maior, muito mais, vamos dizer assim, macro, do que somente aquela que geralmente a gente também já é acostumado a ver, né? Então, assim, essa é a minha sugestão para nós dessa área. Já realmente vamos chegando no final, porque, enfim, né, as meninas também precisam ir, a gente precisa se organizar. Mas vou deixar, então, o meu agradecimento a vocês, né, que toparam essa iniciativa. Tenho certeza que, pelo menos daqui da nossa cidade, a gente vai precisar fazer muito mais, e a gente vai ter que fazer esses eventos cada vez, né, com mais frequência, para que a gente consiga levar esse conhecimento às pessoas. O Fórum de Saúde Materno-Infantil, que vai acontecer aqui no dia 25 de março, não é só para profissionais da saúde, ou psicólogos, né, doulas, professores, enfim, mas para todos aqueles que têm interesse de saúde materno-infantil e de saber como é que esses processos acontecem, né? Então, para vocês que ainda estão aqui, convidem outras pessoas a conhecerem o fórum. Eu vou deixar aqui para vocês o link, bem rapidinho, enquanto as meninas vão também podendo se despedir de vocês. Coloquem lá o cupom, a palavra único, para vocês receberem um desconto realmente único, que não foi dado ainda e que também só vai ficar até amanhã de manhã, né? Vou deixar aqui bem direitinho para que vocês possam conhecer realmente mais sobre essa área. Tem uma inscrita aqui, que eu sei, gente, eu olho tudinho, assim, tá bem corridinho, tá, assim, complicadinho, mas eu sei que tem uma das inscritas aqui, eu vou já olhar aqui, se quiser até já ir dizendo, viu, pode dizer, se também não quiser, não tem problema.
Mas deixa eu ver aqui como é que eu faço para me pegar só o link. Meninas, enquanto eu vou botando aqui, então, se vocês quiserem fazendo algum fechamento, viu? Que eu vou só botar o link aqui para quem ainda tiver poder se inscrever, se quiser se inscrever também, né? Ou encaminhar para pessoas que achem interessante, né, a área, tá? Alguém perguntou, eu acho, se ia ficar gravado. Assim, eu estou fazendo uma Isso. gravação, né? Eu acho que teve, eu não respondi, eu acho que eu passei direto, Foi mas, a né, Mila que perguntou Camila, né? assim. Pronto. Então, eu estou gravando. Se tudo der certo, eu vou deixar um períodozinho disponível lá no YouTube. Fica melhor para todo mundo. Aí vocês podem também até estar encaminhando o link, indicando para outras colegas que não puderam estar, porque, enfim, se inscreveu uma quantidade bem maior de pessoas, mas às vezes no horário a pessoa não consegue, né? A gente mesmo já teve algum imprevisto que, né, enfim, quase não dá, mas deu. E aí a gente passa, né? Mas também tem alguma dúvida no chat, né? Eu acho Isso. também. A Thaís, a Mila perguntou, eu chamo de Mila porque eu já conheço ela, né? Ela é Conhece? da Comigo. Tá certo, tá bom. Se você E, também quiser ir respondendo, eu posso complementar também, tá? Não tem problema. Mas a gente já disse alguns autores também aqui, né? Algumas referências isso. muito Ela importantes. perguntou sobre leituras, né, acerca do PNP. Sim, E, para começar, né, eu indicaria o capítulo da Bortoletti, né, de Psicologia na Prática Obstétrica, é o capítulo 5 que ele fala, perfeito, o título dele é Psicoprofilaxia do ciclo gravídico puerperal. E perfeito. ele vai partir desde do histórico, né, até essa parte mais prática, vai falar de anamnese, vai dar alguns Sim, direcionamentos sim. para atuação com grupos. Então, Uhum. pode ser bem bacana começar por ele. E Sim, aí, não é? E ele é ótimo. tem. Na verdade, ali, basicamente, é o protocolo, como ela chama assim, né? Mais ou menos, do PNP. Então, assim, dá para você ter um direcionamento. Pronto, a palavra que eu acho que eu gosto é essa. Por mais que nós tenhamos as nossas experiências, tem como a gente ter um direcionamento de onde começou, de onde Sim, vem, né? E aí, assim, você poder ir também fazendo outras leituras. As meninas falaram também da Arraes, né? A Alessandra, ela também tem muitos isso. artigos. Na verdade, ela Um ficou mais artigo. conhecida do que propriamente Uhum. a Bortoletti. Por quê? Porque ela foi É, comunidade acadêmica. Então, assim, ela escreveu muito mais, né? Ela trabalhou muito mais com alunos nas questões de artigos. Então, ela acabou ficando realmente bem mais conhecida do que propriamente a Bortoletti, né? Mas nós temos algumas leituras, sim. Inclusive, a gente ainda não tem sobre pós-natal psicológico, mas como eu falei para vocês, devido à prática, né? Eu fiz acompanhamentos no serviço público, tive como validar também. Vou tentar ver se eu consigo colocar essa proposta para vocês. Mas a gente vai ter sim também a nossa capacitação esse ano, né, de forma online, mas também de forma presencial, onde eu vou estar levando essa nova proposta, e tem várias outras também, por exemplo, aspectos psicológicos na amamentação e os primeiros socorros psicológicos ou emocionais na amamentação, também foi um dos primeiros que tem essa perspectiva, né, e a gente pode ir conversando também um pouco mais sobre isso depois. Mas nós temos essas leituras, não sei se as meninas lembram de mais alguma que possa indicar especificamente, porque eu acho que de escrito seria isso, né? Assim, basicamente não isso. teria. É. Sim, aí temos alguns dois, né? Que uma é francesa e a outra também é dali de, como é o nome? Esqueci o nome. É ali pro lado de Portugal, mas eu esqueci o nome. Enfim, vamos dizer que seja portuguesa. A gente também tem algumas leituras nessa área também. Enfim, depois vocês podem me procurar direct, né, lá que eu posso encaminhar para vocês as leituras também, tá? Mas é isso, gente. Assim, ó, esse é o link, tá? Que tá aqui disposto para vocês. Quem quiser, coloca lá a palavra único. É isso, a Zumira, ela botou aqui, sou eu, estou inscrita, já fiz a inscrição, é verdade, é você mesmo, eu lembrei. E é isso, assim, queria agradecer às meninas, né, pela nossa troca, foi ótimo. Depois a gente pode até fazer outras coisas também, em outros momentos, né? Sim, A Gina já teve a experiência da gente fazer grupo de estudo, a gente pode pensar em algo isso. parecido também, né, que é bem legal. A gente encaixa, dá um jeitinho, se organiza, tá?
Mas, assim, deixar disponível também, se vocês precisarem trocar alguma ideia, quiserem conversar um pouco mais, né? O meu Instagram, muita gente já sabe, mas quem estiver aqui não souber é o @psicóloga Thaís Siqueira, e vocês procuram lá, veem um pouquinho também do trabalho. O das meninas, né? O da Gislane, @Giz Paiva, né? Não é assim diz? Não, psicóloga Giz Paiva. Psicóloga de paz. Giz Paiva, né? É? Psicóloga Geis Paiva. Pronto. Geis com H. Tá, isso. E o da Diná é @psiperinatal em foco, não é assim? Ou tem, Isso. né? Perfeito. Pronto. É, Pronto. já tá. Exatamente. Vocês querendo, já sabem onde nos encontrarem. A gente troca ideias, né, meninas? A gente conversa um pouquinho também. E é isso, só para agradecer vocês, né, pela disponibilidade. Um cheiro em Joana, espero que ela fique bem, viu, Giz? Porque eu estava até falando no começo, a minha também, a Fernandinha, tá febril, acho que é o período, não sei, né? Mas tá, É, enfim. acho que é uma virose. Pode ser, viu? Eu não estava nessa suspeita, mas pelo que eu estou vendo, parece que sim, né? É. Então tá, pois então, gente, ó, super beijo, obrigada, boa noite, até nosso próximo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.